Caríssimos amantes da corrida, sejam bem-vindos ao canal Corrida Consciência. Meu nome é Vitor Franco, mais um entrevistado especial. Só que hoje quem vai apresentar o professor Jefferson Viana não sou nem eu e nem ele. Vai ser nosso amigo Ronaldo da Costa. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, depois agradecer ao Jefferson em primeira mão, que é um cara maravilhoso, né? Pra mim, ele e o Henrique Viana, os dois são os melhores treinadores do Brasil. Porque, além disso, o Jefferson treinava um grande atleta, que é o Geraldo de Assis. O Geraldo de Assis foi um dos melhores atletas do Brasil, né? E, de repente, o Ronaldo da Costa está naquela corrida descoberta. E, no mesmo ano, eu já fui para Juiz de Fora, me apresentou o Jefferson. E o Jefferson, naquela época, era jovem ainda, mas é um cara sempre foi um cara estudioso, né? E já era um treinador, assim, já tinha outro nível, de outro patamar. Mesmo sendo jovem, mas um cara que tinha uma visão, entendeu? Pô, treinava o Geraldo de Assis, treinava Viviana Anderson, foi um grande atleta do Juiz de Fora. E eu tive o privilégio, no começo da minha carreira, que ele me iniciar, de me dar os primeiros passos, né? Agradecer muito de coração. Grande professor, grande pessoa, né? Professor, obrigado por guardar um tempinho, bater o papo aqui com a gente. Nós já gravamos a entrevista com o Ronaldo da Costa, vai ser o nosso especial de Natal, ficou muito legal. E eu queria saber o que o senhor tem para falar aí do Ronaldo da Costa, falar que o senhor é o melhor treinador que ele já teve, né? Ô, Vitor, muito obrigado aí pelo convite para participar aí do canal, né? Sempre é uma oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta tanto, né? Sobre as corridas de rua, sobre treinamento, né? Eu, por muitos anos, fiquei como treinador na beira das pistas, né? Acompanhando corridas aí pelo Brasil todo e no exterior, né? Tive diversas vezes na São Silvestre acompanhando corredores das nossas equipes. Então, assim, me sinto muito confortável com isso, né? A gente vê palavras, né, como o do Ronaldo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda muito jovem, né? Me apresentaram o Ronaldo ainda com 15 anos, ele e o irmão gêmeo dele, né, no início das corridas. Eu tive a oportunidade de olhar, de observar, né, e ver assim, com olhos de quem já estava observando muitos corredores de rua pelo Brasil todo, né? Que naquele menino tinha um potencial, né? Que valia a pena apostar alguma coisa tanto nele quanto no irmão dele. Infelizmente, o irmão dele desistiu, não foi para frente nas corridas, mas o Ronaldo, a gente sabe onde chegou, né? O potencial que, tão bem trabalhado pelos demais técnicos, né? Que depois trabalharam com ele, depois de mim, e ele alcançou onde alcançou. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa querida, né? Até hoje, sempre que a gente pode, ainda tento trocar algumas palavras com ele, né? Sempre assim, porque é uma pessoa que vive assim, sempre no nosso coração, no coração do brasileiro, né? É uma pessoa muito alegre e querida. Então, isso é muito bacana ele poder nos apresentar dessa maneira. Professor, Mesmo não concordando com ele, né? Ah, é? O Brasil tem muitos treinadores. Eu vou começar fazendo uma pergunta exatamente sobre ele, né? Como foi treinar o Ronaldo da Costa? De você pegar aquele diamante bruto e começar a lapidar? A história foi interessante, porque um amigo meu que formou comigo, eu tinha uma equipe, já trabalhava com uma equipe de corredores em Juiz de Fora, e ele ficou sabendo que eu tinha essa equipe, trabalhava com essa equipe, né? Me ligou um dia, falando que tinham 2 irmãos na escola, em Descoberto, meninos que corriam muito, todas as tarefas, atividades que ele fazia, os garotos sempre despontavam muito. Se havia oportunidade de eu conhecê-lo, de levar para fazer alguns testes e tudo, né? E isso é muito bacana, você vê num professor de educação física, né, o olhar de poder criar a oportunidade para um garoto, né, poder participar de eventos, né, e dar oportunidade de ele poder crescer, né? A gente sempre procura explorar isso, contar isso, valorizar a importância do professor de educação física nesse momento na escola. Então, quando esse professor, né, o Beto, ele queria me apresentar esse menino, se eu marquei com ele um dia, uma prova em Juiz de Fora, na Corrida da Fogueira, que tinha a fogueirinha, uma prova com os garotos, crianças de idades mais jovens, né? Se ele pudesse trazê-lo aqui, seria melhor para observar. E veio uma Kombi com várias crianças de lá. Legal. E entre eles o Ronaldo e o irmão dele. E eles escreveram na corrida, participaram, né? Para minha surpresa, eu tinha também
uma garotada mais jovem, que eu já treinava há algum tempo, né? E sempre ganhava as provas aqui da região, com certa facilidade. E nesse dia, quando as crianças eram uma prova de 3.000, eu observei a chegada, esperando, óbvio, meus corredores chegarem, né, na frente. 2 meninos despontando na frente, o meu melhor corredor em terceiro. Eu chamei até o pessoal da organização da prova, achando que os dois haviam furado, né? Esses meninos entraram pelo meio do caminho, né? Na verdade, era o Ronaldo, o irmão dele. Né? E ali eu já vi que era um potencial fantástico. Os meninos no 3.000 já estavam correndo aí, até perto dos 10 minutos. Eu vi ali que a garota era realmente fantástica. Tem um treinamento à distância, envolvendo aí um pessoal da prefeitura que gostava muito lá de colaborar com eles. Via fax, a gente mandava algumas planilhas de treino, não tinha como trazer para Juiz de Fora. E sempre que podia, eles traziam para eles poderem participar das corridas, né? Eu já mandava via planilha de treino. E aí, por volta dos 17 para 18 anos, ele veio morar em Juiz de Fora. Aí eu comecei, ele entrou para o grupo da equipe, né? Começamos a participar de outras corridas. Levei numa prova no Rio de Janeiro, onde que eu tinha como maior destaque o atleta Geraldo Assis. Esse meu corredor, nesse dia, ganhou a prova, o Geraldo. E o Ronaldo entrou entre os 10 primeiros da elite brasileira, e ele ainda com 18 anos de idade. Né? O pessoal, então, já chamou a atenção de todo mundo. Quem que é esse menino aí? Pô, já trouxe mais um aí, todo mundo já em cima de mim. Você ganha e traz um outro entre os primeiros já aqui. Né? E aí ele começou a participar do circuito nacional de rua, né? Terminou em terceiro no brasileiro, e despertou interesse de clubes de fora. E aí o Cruzeiro fez uma proposta para ele, né? Na época que aparelhou. E eu não tive como continuar com ele como treinador. Ele foi para Belo Horizonte um período, né, pessoal. E depois foi ser treinado pelo Henrique, lá de Petrópolis. Né? 2 anos depois ele ganhou a São Silvestre, mas ele continuou realizando os treinos ainda na nossa pista aqui. Sempre que eu podia, eu acompanhava. Depois ele veio a treinar com o Cavaleiro. O Cavaleiro estava em Teresópolis na época. Né? O Cavaleiro mandava as planilhas de treino para mim, para que eu pudesse acompanhá-lo aqui, né, à distância, sempre quando ele vinha para Juiz de Fora fazer os treinos de pista. Então, assim, sempre mantém muito próximo até a vitória dele lá em Berlim, né, onde nós fizemos testes com ele aqui de ergospirometria, testes de pista. Nós tínhamos todos os dados, né, do Ronaldo. Foi a surpresa o recorde, mas não foi a surpresa ele chegar onde chegou. Quais foram, professor, os outros atletas que o senhor já treinou que despontaram? Porque eu sei que são alguns. Pela sua mão passaram grandes atletas aí. Você falou o Geraldo de Assis, o Ronaldo da Costa. O Geraldo foi o primeiro ali que destacou do grupo, né? O Geraldo foi recordista brasileiro dos 10.000, ele fez a marca de 28,20, vamos colocar aí 20 anos atrás, né? Uma marca extraordinária que ainda é um excelente tempo até hoje, né? Com certeza. E ele entrou 3 vezes entre os 10 primeiros na São Silvestre, né? Fez 2:12 na maratona aqui no Brasil, que pouquíssimas pessoas até hoje conseguiram fazer isso. Né? A Viviane Anderson foi outra atleta, né, que despontou, uma das maiores atletas que o Juiz de Fora já teve, né, em todos os tempos, incluindo qualquer modalidade, pelos títulos que ela conquistou, né, bicampeã da Maratona de São Paulo. Ela participou de provas internacionais, foi terceira no Pan-Americano em Winnipeg, no Canadá, né? 7ª colocada na Maratona de Nova York, uma das principais do mundo. Né? Lá em Berlim, quando o Ronaldo correu, ela correu lá também, e foi a 6ª melhor do mundo lá em Berlim, né? Fez 2:31:39, que foi índice AA, né? da Confederação Brasileira de Atletismo, para poder participar da Olimpíada. Era o índice olímpico exigido na época, era 2:32. Então, esse foi um dos principais atletas. Mas treinei algumas atletas de fora, de São Paulo, Rio, Neucir, do Rio de Janeiro, uma atleta espetacular, que não pelos tempos, mas é uma atleta que já chegou a correr 100 maratonas na história. Caramba. E fazia 6, 7 maratonas por ano. E ela sempre corria as maratonas para 2:47, 48. E aí eu falei com ela, pessoal, por que a gente não faz uma preparação para uma maratona? Eu acho que você tem potencial para correr abaixo de 2:45, né? Ela, professor, não, eu gosto de correr muito. Se der para melhorar meu tempo, mas eu gosto de correr pelo menos uma a cada 2 meses. Mesmo assim, fizemos um planejamento e ela lá na Maratona de Buenos Aires fez a melhor marca da vida dela, já com 34 a 35 anos.
cravou lá aquilo que eu queria das 2h45, né? Ganhou a prova. Teve uma outra corredora de São Paulo, foi para Mundial de Atletismo. Então, tem vários atletas que tiveram resultados estaduais, regionais. Tivemos atletas de categorias de idade mais avançadas que se destacaram entre os melhores do Brasil. Eu me recordo que numa da São Silvestre nós levamos uma equipe grande. Desses que nós levamos, 6 deles foram premiados como vencedores ou ficaram entre os 3 primeiros nas categorias das idades deles. Praticamente todos que eu levei, eles conseguiram ser premiados em suas categorias. Professor, você falou já, né, na questão de quando não existiam os aplicativos, mandava planilha por fax. E o Ronaldo, ele comentou que às vezes você passava até no papel de pão, falava assim, Ronaldo, você faz esse treino aqui, anotava para ele ter essa informação. Um amigo nosso, chamado Maurício, ele mandou um vídeo que ele quer saber o seguinte: como que os aplicativos disponíveis hoje no mercado podem auxiliar o técnico no treinamento de atletas? Lógico que sempre atrelados a um grande conhecimento da parte de fisiologia. Então vamos lá, professor. O que o senhor tem para responder para o nosso amigo Maurício? Primeiro, uma certa inveja, né? Quem dera se eu tivesse isso. Porque boa parte dos corredores, né, que eu orientei eram de fora. Mas eu tive atletas do sul de Minas, tive atleta de São Paulo, tive um atleta de Salvador. Então, os atletas eram de várias regiões. Na época era muito difícil, né? Assim, a comunicação. Ou por telefone, ou era o fax que existia mesmo, né? Não tinha nem um e-mail para fazer o envio de planilha das atividades, era mesmo via fax, ou, como o próprio Ronaldo comentou aí, quando as pessoas encontravam com a gente passava numa folha, entregava a folha, né? E tinha como imprimir, era tudo a caneta. Claro que hoje, com os aplicativos, isso auxilia muito o profissional em trabalhar à distância com atletas, né? E não só na intenção de fazer a programação de treinamento, do planejamento dele, né? Mas também de receber um feedback do atleta em relação àquilo que ele está fazendo, que é a parte mais importante. Não basta você encaminhar uma planilha de treino se você não sabe exatamente se o atleta está cumprindo total ou parcialmente aquilo que você passou. Além disso, os aplicativos hoje ajudam muito ao próprio atleta saber em que intensidade ele está trabalhando, até porque isso, para mim, faz muita falta, porque eu sempre utilizei a relação volume-intensidade. Então, na planilha vinha as distâncias, o tempo e o pace, né? E hoje o pace é muito fácil de ser registrado através aí dos aplicativos com GPS. Isso facilita a vida. Antes, a gente tinha que sair marcando os locais de treinamento dos atletas, né? Tintas, né? O spray, pegava a bicicleta ou moto e saía marcando os percursos de quilometragens, onde os atletas, então, realizavam seus treinos, anotavam aquilo, né? Usando o seu relógio, seu frequencímetro, que só depois que surgiu também, já nos ajudou bastante, né? A evolução, mas anotava a relação tempo-distância, pace, para que a gente pudesse monitorar e controlar o treinamento. A única ressalva que eu faço é que não basta também você ter todo esse equipamento, toda essa tecnologia, se não tiver por trás também um bom profissional que consiga identificar esses dados, ajustar esses dados de acordo com o potencial de cada um. Porque senão a pessoa, eu já tenho o aplicativo, eu vou treinar por conta própria, eu sei o que eu vou fazer. A grande maioria acaba não sabendo realmente, né? Até porque não sabe distribuir a carga de treino ao longo da semana. É o grande problema. E eu observei isso, que quando eu comecei a treinar uma equipe com muitos corredores, uma coisa que eu fazia era sentar com eles e pedir para que eles colocassem no papel o treino deles da semana. E quando eu olhava o treino deles da semana, a maioria colocava aquilo que tinha que fazer realmente em termos de volume de treino, não fugia muito à regra, não. Mas só que em dias errados, porque eles não respeitavam os períodos de recuperação adequados da carga de treinamento de sua recuperação. Então, às vezes eu pegava só a caneta e mudava com a seta. Esse treino aqui, em vez de ser na sexta, vai ser na quarta. Esse aqui, em vez de segunda, vai ser na quinta. Eu fazia uma adequação com setas, pequenos ajustes. Mas o maior trabalho era mudar as sessões de treino para que eles pudessem aplicar adequadamente a carga, ter um momento de sua recuperação, utilização de outros substratos energéticos, né? Isso o aplicativo não te dá. Não. Então, isso tem que ter um profissional qualificado para fazer os ajustes adequados
de acordo com a característica e as condições individuais. Qual a orientação ou dica você daria para um corredor iniciante que quer, digamos lá, sair dos 10 quilômetros para chegar nos 42? Primeiro é ter paciência, né? Você vai correr... Esse é o mais difícil. Aí já quebrou. Muita gente quer correr a maratona, mas nunca correu uns 5.000, né? Então, passo a passo para isso, né? Ter uma orientação profissional ajuda muito, ainda mais em relação aos pedagógicos, o tipo de passada, quer dizer, a técnica da corrida, isso é fundamental. Muita gente quer evoluir no volume de treino sem técnica. Então, o risco de um acidente, o risco de machucar é muito maior. Então, assim, quando se começa mais cedo com boa orientação e consegue ter a técnica adequada da corrida, essas pessoas vão evoluir mais e com menor risco de lesão. Então, procurar uma pessoa especializada que dê as dicas adequadas e faça as correções e não deixe de trabalhar esses pedagógicos nunca, mesmo que você já vire um atleta profissional. Então, o volume, como eu brinquei no início, mas é uma coisa muito séria, ela tem que ser construída no passo a passo. A gente vê que o volume de treino semanal, ele tem que ter uma relação com a distância da prova. Ou seja, um atleta para correr bem os 5.000, ele tem que estar treinando semanalmente pelo menos 4 a 5 vezes essa distância. A mesma coisa, essas contas são muito parecidas para distâncias superiores. Ou seja, se eu quero correr um 10.000, eu deveria estar treinando na faixa de 35 a 40, 45 km por semana, distribuída adequadamente ao longo da semana. E quando eu penso numa meia maratona, eu tenho que estar treinando aí acima dos 50 km por semana, gradativo. Por isso que não é tão simples assim, eu quero correr uma meia maratona daqui a um mês. Né? E aí você vai ver o treino, quantas vezes você está treinando? Eu treino 3 vezes por semana. Não quer dizer que a pessoa não vai conseguir correr uma meia maratona com esse baixo volume. Mas o risco dele ter uma lesão ou demorar a recuperar após a meia maratona é muito grande. E trabalhar depois na recuperação de quem já lesionou é bastante complicado. E para a maratona, eu tenho que estar na faixa de uns 100 km, 80, 100 km por semana, e os grandes atletas chegam, às vezes, no volume de 120, 140. Claro que não precisa ser o exagero de alguns atletas que chegaram a correr mais de 200 quilômetros para correr a maratona, até porque um volume muito alto, além de ser muito agressivo, faz com que você treine numa intensidade mais baixa. Então, você não tem uma boa captação de O2 suficiente para trabalhar lá próximo do seu limiar mais elevado. Então, alto volume contradiz aí a alta intensidade. Então, tem que ter aí também um ajuste aí entre essa relação volume e intensidade. Olha, Jefferson, a gente fazer um já ou jamais com você. Eu vou falar uma frase e aí você fala, não, já fiz isso ou não, jamais fiz isso. Pode ficar tranquilo que é só sobre corrida. Você errou uma prescrição de treino? Já. Várias vezes. Correu alguma prova de 10 quilômetros, 21? 10. Ponto. Só foi o limite. 10 tá bom, né? Mais que isso precisa não, né? Eu vim de judô, né? Modalidade anaeróbica. Não, calma aí. A próxima aqui, ó. Você já disse que corrida é melhor que judô? Para resultados. Sabe, posso justificar? Claro, professor. Porque quem chega na frente ganha. No judô, nem sempre quem é o melhor na luta ganha. Acompanhou um treino do Ronaldo da Costa de moto ou de bicicleta? Sim, algumas vezes. Não dá para acompanhar correndo, né? Nunca. Se você se arrependeu em escolher a educação física como profissão? Jamais. Então, na primeira pergunta que você falou a respeito se eu errei alguma prescrição, etc., né? Talvez o meu maior erro, né, foi na principal competição que a Viviane correu. Nós falamos assim, olha, Viviane, vamos traçar um objetivo desse ano, para a gente ganhar a São Silvestre. Você pode ganhar um título mundial, mas se não ganhar a São Silvestre, você não fica reconhecido aqui no Brasil. Então, pela primeira vez, nós resolvemos, num ano, dedicar exclusivamente a São Silvestre, que ela já tinha batido na trave 2 vezes, tinha sido a melhor brasileira nos anos anteriores. Foi 3ª colocada geral numa, 4ª na outra, sempre a melhor do Brasil. Falei, bom, quem foi 3º tem condição de ser primeiro. Quando chegou no 2º semestre, mais próximo já da competição,
as principais provas que nós estamos correndo aqui no Brasil, a Viviane estava vencendo com muita facilidade, o que me tranquilizava. E aí fomos para, quase na véspera, faltando umas 3 semanas, tinha a tradicional prova da Gonzaguinha, que era também uma seletiva para os atletas saírem na elite, na São Silvestre. E a Viviane ganhou essa prova com quase 2 minutos de frente para a segunda colocada brasileira, que era outra atleta estrela nacional. Só que faltando 10 dias para a corrida, mais ou menos, né? A Viviane teve um acidente doméstico e cortou o pé, 7 pontos. E aí viajamos assim mesmo, ninguém sabia do corte, só eu e ela mesmo, e as pessoas mais próximas, né? E aí no dia da prova, parei com ela ali no MAN, um pouco antes de sair da largada, e ela, e aí, faço o que nossa estratégia, qual que era a nossa estratégia? Pela primeira vez, nós íamos mudar a forma dela correr, porque nós queríamos quebrar a corredora que era a favorita, que corria sempre nas costas dos outros por muito tempo, e deixava para correr forte só no final, né? Poupava bastante e levava. Só que a gente queria tirar ela da zona de conforto. Nós treinamos isso, nós íamos avançar, dar uma distância maior. No início, ela ter que fazer mais força para buscar, né, a Viviane, né? E depois ela iria poupar no meio da prova para atacá-la de novo na parte final. Na hora eu fiquei pensando, muda a estratégia ou não? O que passou na minha cabeça? Ela com o pé dessa maneira, sair muito forte, seria mais adequado? Ou vamos então fazer a corrida que ela costuma fazer? Sai no bloco ali e deixa para atacar mais na frente, à medida que os demais corredores vão cansando, ela vai buscando um a um, vamos ver lá no final o que vai dar, né? Mas eu arrisquei tudo, falei assim, virei para ela assim, não, vamos manter. E ela realmente saiu forte na prova, abriu, né? Liderou a prova aí por 6, 7 quilômetros, né? Mas de repente eu senti ela começou a mancar, e abandonou a prova, porque abriu os pontos dela. Quer dizer, eu nunca vou saber, né, se ela tivesse saído mais fraca um pouco, se os pontos iriam abrir ou não, se ela ia suportar o final, né? Mas o que aconteceu, ela ficou muito decepcionada, ela era uma das atletas, né, mais cotadas para ganhar essa prova. E só para vocês terem uma ideia, 20 dias depois, 25 dias depois, ela correu uma prova do Sul-Americano, no Chile, e ganhou, né, da Marta Tenório, que foi a campeã da São Silvestre naquele ano. Mas aí para o Brasil isso pouco importou, porque ela não ganhou a São Silvestre, nem eu ganhei a São Silvestre. É isso. Bacana. Professor, obrigado. Tem muita história para contar, né? Como é o nome do quadro. Coloca essa medalha, tem história, mas no seu caso esse treinador tem história e tem muita história para contar. Queria deixar o senhor mandasse um abraço aí, iniciasse o encerramento. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com você, parabenizar por esse quadro, né, que é muito bacana. Eu acho que muitos corredores, até pelo próprio tempo, não sabem um pouco da história, começam a saber um pouco da história, né, que os atletas passaram, né, que os treinadores passaram. Então, resgatar isso é muito importante, né? A história no Brasil, às vezes, é muito deixada de lado. Interpreta um momento, mas esquecem de saber o que aconteceu, como surgiu isso, né? Então, quero parabenizar aqui e a gente está à disposição para poder passar alguns detalhes a mais. Infelizmente, hoje eu não acompanho tantas as corridas, mas quem sabe um dia, aposentando, a gente não volta a fazer aquilo que a gente mais gosta, né? Que é estar do lado ali da pista de atletismo, né? Porque o esporte está aí no coração da gente, está no sangue da gente, está na veia da gente. Bom, pessoal, valeu, obrigado. E a todos vocês, sigam em frente, evoluindo sempre.